Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai, dá mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo. E de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca.
A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar esse mar, ele não se abre. Foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou
exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora, é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Falar sobre de nível, nós estávamos comentando aqui no intervalo. Eu vou ter coragem de contar para vocês uma neurose. Eu estou precisando de um psiquiatra para fazer um tratamento, que eu também tenho um problema de vida, esse telefone que a gente não larga, né? Eu caí na bobagem de baixar um joguinho no meu celular há mais ou menos uns 7 meses, que se chama Mini Fazenda. E eu fui ficando tão ligado naquele negócio que parece que... E é impressionante como... E olha que eu me considero uma pessoa consciente, né? Eu me observo muito. O dia que eu percebi que eu estava colocando o celular para despertar 3, 4 horas da manhã para alimentar as ovelhas, eu percebi que alguma coisa não estava muito bem com o meu sistema mental. E aí eu estava contando isso aqui para o Christian, e ele fez uma reflexão muito interessante. Ele estava dizendo que quando a gente fica muito empolgado com esse jogo, de alguma maneira a gente faz esse jogo ser para nós aquilo que deveria ser a vida real. Não é isso que a gente falava aqui? Só que no jogo as coisas são mais simples, né? As conquistas são muito rápidas, e eles fazem justamente para isso. Não pode ser uma coisa muito demorada, senão a gente desanima. E lá na Mini Fazendinha é um entretenimento, claro, mas isso deveria ser assim, um entretenimento que não envolvesse o meu dia, né? Quando você percebe que você está preocupado porque tem ovelhas com fome e você precisa produzir aquela lã porque você tem uma entrega para fazer, não, alguma coisa não está certa aí nas nossas escolhas, né? Então eu fico pensando que às vezes essa vida virtual, essas opções inúmeras que a gente tem hoje, de você se divertir, de você se entreter, elas são nocivas para nós, porque elas nos retiram da possibilidade de você viver esse descanso que eu falei. Se a gente estabelecesse uma regra que depois das 10, então, a gente não olha mais mensagem no celular. Ah, mas se morrer alguém, você vai ficar sabendo, não vai ter jeito. Aliás, eu acho que as pessoas deveriam morrer em horário comercial, né? A pessoa morrer 3, 4 horas da manhã é muito ruim, porque a gente não tem o que fazer, né, nessa hora. Devia ter uma regra, só se morre em horário comercial para dar tempo da gente tomar as iniciativas, né? Tá todo mundo concordando aqui, ó. Defunto que vai ser... Não, defunto não, a pessoa vai virar defunto só em horário comercial. Brincadeiras à parte a gente precisa ter essa disciplina no nosso dia mesmo, porque senão a gente vai fazendo escolhas que vão fragilizando demais a nossa saúde. Ainda hoje eu falava isso com um amigo meu. Eu estou ficando preocupado que às vezes
eu fico com o hábito de olhar o celular de 5 em 5 minutos. Ah, chegou um WhatsApp, tá bom. Chega mesmo, não tem como. Se você tem muitos amigos, se você tem muitos contatos ali, é natural que as pessoas falem com você o dia todo. Mas você não tem a obrigação de ficar respondendo aquilo toda hora que chega, se aquilo não for realmente importante. Responde mais tarde, ou tirar uma hora do dia para a gente poder fazer isso, para nos sobrar o tempo na academia. Eu me lembro que lá em Lisboa não, foi em Fátima. A gente fui fazer uma atividade física lá, tirei uma horinha do meu tempo lá durante a peregrinação, e uma recomendação que existia bem na entrada da academia era essa, né? Desligue o seu telemóvel, que é o celular, para que você tenha condições de, pelo menos nesse tempo que você estará fazendo a sua atividade física, você desligar-se e fazer também uma higiene mental. Eu achei interessante porque é mesmo, a gente vai, né, e às vezes na academia as pessoas ficam cada uma com o seu celular. Seria uma oportunidade que a gente teria de descansar também um pouco a nossa cabeça. Cansa o corpo para descansar a cabeça. É sempre esse o movimento. Quem gosta de uma atividade física sabe que essa lógica é possível. Eu canso o corpo e descanso a cabeça à medida em que eu faço a minha atividade física. Mas agora a gente não está tendo condições nem de descansar a cabeça, porque a gente não larga dos aparelhinhos que nos cansam. Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado. Nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada, para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, perdeu, foi traída. Tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado, criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, o presente, esse está diante de nós e espera a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez, não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer
que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, ô meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso. Eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura. Olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas. Não. Ah, o padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, ô padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Paciência, uma palavra forte para os dias de hoje. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado, e se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado que nos impede muitas vezes de perceber a própria vida. Semana passada estava viajando com a minha mãe, levando-a para Uberlândia, e num determinado momento eu tinha dormido, que eu estava com muito sono. Eu acordei e sentei ao lado dela. Eu falei, senhora não quis dormir um pouquinho não? E ela me disse assim, eu não, essa paisagem está tão bonita, se a gente perde a gente não vê. Achei a resposta da minha mãe muito sábia. É verdade. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, porque até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. Mas ela, diante da beleza da paisagem que ela tinha do lado de fora do ônibus, ela preferiu apreciar aquilo que estava sendo a viagem. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro. Porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada,
que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. A antropologia cristã nos ensina que corpo e alma precisam ser conjugados juntos. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Não é assim que funciona? Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. É preciso compreender o mecanismo do corpo, como é que ele funciona, quais são as necessidades que ele tem. O corpo precisa ser hidratado, então por isso a gente não pode esquecer de beber água. O corpo precisa de higiene, por isso que nós não podemos deixar de tomar banho, cortar o cabelo, cortar as unhas. O corpo precisa de ter dinâmica, ele precisa estar disposto. Para isso que a gente coloca uma disciplina de atividade física, para que esse corpo não fique envelhecido mais do que a idade que você tem. Isso também acontece, às vezes a gente está com 50 anos, mas por causa da vida errada que a gente deu ao corpo, que a gente impôs ao corpo, talvez a gente já esteja com 70 anos na carne, mas não na realidade. Então o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh meu Deus, como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Claro, é o corpo que faz esse silêncio para que depois a alma possa sentir. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo, não é imediato. A alma fica rebuliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus. Por quê? Ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. A alma precisa de música. Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela? Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar. Ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. A gente grava tantos CDs todo ano. Aqui na Canção Nova você tem uma infinidade. Nós temos aqui, o novo trabalho meu, Deus no Esconderijo do Verso. Todas essas músicas compostas, pensadas, elaboradas, gravadas
para que a alma viva o deleite que a arte pode trazer. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Aqui na Canção Nova nós temos tantos produtos para isso. Uma palestra, um livro. Você tem aqui o livro Discípulo da Madrugada. Você começa a ler um livro que foi preparado para isso. Nós não só queremos vender o trabalho que a gente faz. Não. O primeiro motivo aqui, por acaso esse trabalho aqui pode ajudar. Ajuda aqui a Canção Nova, ajuda as minhas obras, ajuda a tantas pessoas. Mas o primeiro objetivo que a gente tem quando escreve um livro, quando compõe uma música, quando a gente grava um CD, é proporcionar àqueles que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, proporcionar um aprendizado da paciência nessa alma. Então a gente tem uma leitura que nos tranquiliza, que nos ensina valores, que mexe na nossa cabeça, que mexe no nosso jeito de pensar. Aí você vai percebendo este movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que a gente tenha equilíbrio para enfrentar as pressas da vida. Porque eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tenho uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Para eu poder pegar as estradas e enfrentar os inúmeros desafios das estradas, a dispersão das estradas, minha gente, às vezes até num camarim, que é aquele lugar último antes de entrar no palco para cantar, o camarim deveria ser o lugar da oração, do sossego, da tranquilidade. Isso não existe para mim. É lá que muitas vezes claro, não estou reclamando, estou dizendo, é a vida que ficou assim. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Essa semana mesmo, eu fui a Poços de Caldas, e eu tinha 1h30 para fazer o evento, porque eu precisava pegar a estrada de madrugada, que eu tinha um compromisso logo cedo em Taubaté. Senão eu não ia conseguir dormir nem 2 horas. E aí tudo bem, o evento começou, o show começou. Aí a minha assistente, a Mônica, que fica do lado, faltam 10 minutos. E aí eu olhei para aquele povo. Não tenho coragem de parar o show aqui agora, porque eu preciso ir embora.
Ali é o lugar da minha dedicação. Você sabe por quê? As pessoas vão ali para me ouvir. É claro que depois eu me dou o direito de dizer, olha, não vou autografar CD de ninguém, não vou tirar foto com ninguém porque eu preciso ir embora. Mas o meu tempo de evangelização em cima do palco é sagrado. Ali é o horário de exercer o meu ofício. Eu não posso ter pressa no ofício de evangelizar. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores. De viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco o meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha. Você não tem essa necessidade de evangelizar como eu evangelizo. Mas não se engane. Você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. Sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração este espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver? Quando eu dou o meu testemunho de que eu tenho estrada demais e muitas vezes bastidores de menos, e que por isso que quando eu chego em casa, eu tenho que me recolher e proporcionar ao meu coração uma restituição espiritual, eu fico pensando também os meus amigos que são padres, que enfrentam no seu dia a dia o desafio de atender as pessoas o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o descanso do padre. Eu já encontrei muitos padres que ficam até constrangidos de dizerem que vão tirar um dia de férias, uma segunda-feira, por exemplo, para descansar. É direito dele. Ele precisa restituir no coração aquilo que ele oferece ao longo da semana. Há padres que celebram 5, 6 missas por domingo. Isso é desgastante, minha gente. A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Muitas vezes nós encontramos os nossos padres, os nossos pastores dando patada no povo. Não é porque eles são ruins, não. É porque eles estão cansados, eles estão excessivamente carregados. Por isso que nós, como leigos, vocês aí, que acompanham os padres de vocês, prestem atenção se o padre não está trabalhando demais, se vocês não estão exigindo demais dele. Ofereça a eles isso. O padre vai passar um dia lá em casa, ninguém vai te importunar, nós vamos oferecer uma casa onde a gente tem, onde o senhor possa descansar um pouquinho, passar um tempo com pessoas que não vão te exigir nada como padre, onde o senhor seja apenas um ser humano, onde o senhor possa rezar, possa ficar em silêncio. E você não pode negligenciar na sua vida a construção deste espaço. Até na nossa vida consagrada, nós que somos consagrados a Deus, eu vejo aqui na Canção Nova, como esses meninos e meninas trabalham. Eles trabalham muito. O meu diretor mesmo, China, que agora está trabalhando ali nos bastidores, quantas vezes esse menino passa a noite editando programas, às vezes o programa que vai ter de ser repetido, ele passa a noite editando esses trabalhos, trabalha muito. Se você vê essa equipe que está aqui, eles são trabalhadores e não tem muito tempo, não. Mas você vai olhar para eles, você vai buscar na vida deles, os consagrados sobretudo, sempre encontram o seu espaço de estarem em silêncio diante do Senhor, buscando a restauração dessa vida espiritual que vai por água abaixo se a gente descuida. Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui
formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Não vá para a cama sem lhe oferecer este oásis que vai lhe dar condições de trabalhar essa paciência dentro do seu coração. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.